Boa noite. Unidos pela lusofonia, brasileiros e portugueses falam a mesma língua, mas ultimamente já não se entendem como no passado. A entrada de Portugal na Comunidade Econômica Europeia parece estabelecer uma nova era nas relações entre os dois países. Numa reportagem dividida em duas partes, Documento Especial começa a mostrar hoje a saga dos imigrantes brasileiros em busca de acolhimento num país que fecha suas portas. Conexão Lisboa, parte 1. Este é o nosso assunto de hoje. Olha, pretos já deviam ter ido todos embora. Portugal é o Paraguai da Europa. O que é que os brasileiros vêm aqui atrapalhar? Vale a pena dar emprego para brasileiro e eu, toda vez que eu possa contratar um brasileiro, contrato brasileiro. Pode trazer sabonete, você não pode trazer uma bucha tomar banho, porque ele sabe que você veio mesmo para ficar. Saíram daqui com aquele propósito de achar um príncipe encantado e não acharam nem um sapatinho de lata. A gente não tem jeito de babaca, a gente não sabe pra onde passar na janela pra passarmos nela. Em 1 minuto, no Documento Especial. Portugal é um país de vocação imigrante. Metade da sua população está morando no exterior em diversos países do mundo. Só no Brasil, são quase 2 milhões de patrícios que vieram em busca de uma vida melhor. Agora que a corrente imigratória se inverte, o governo Cavaco Silva se submete a pressões dos países comunitários e dificulta o acesso dos brasileiros à Europa Unida. Dezenas de obras de infraestrutura estão alterando a paisagem de Lisboa. O antigo e o moderno se fundem num país onde o passado de conquistas é espelho das possibilidades do futuro. Portugal vive um autêntico milagre econômico, patrocinado pelo Fundo de Coesão da Comunidade Europeia. Indiretamente, os países ricos financiam o desenvolvimento e a preparação dos países pobres para a entrada na comunidade. Por outro lado, Portugal assume novos compromissos internacionais. Um deles é o controle sobre a imigração, considerado fundamental numa comunidade de países sem fronteiras. Podia dar mais uma chance e ficava melhor. António Francisco, um cabo-verdiano, agora é esperar que o Serviço de Estrangeiros lhe aceite os papéis sem a documentação da empresa onde trabalha. Uma noite longa com umidade e frio que promete complicar a estadia aqui à porta do Serviço de Estrangeiros às cerca de 20 pessoas que aguardam a abertura do serviço. Aqui está também já um carro da Polícia de Segurança Pública. Madrugada de frio em Lisboa. Na véspera do último dia de um processo de legalização extraordinária, os imigrantes tentam garantir um lugar na fila para dar entrada no pedido de autorização de residência. A dentista brasileira Rosa Maria da Graça Figueiredo deixou em casa os 2 filhos de 10 e 11 anos de idade. Ela chegou ao serviço de estrangeiros
8 horas antes da abertura das portas. Ao lado de inúmeros africanos, Rosa enfrenta o desafio da espera, que pode tirá-la da clandestinidade. Que brasileiro deixa tudo para a última hora. E vale a pena ficar aqui nesse frio? Vale. Não está muito frio hoje, não. Portugal é melhor que o Brasil ou não? É. Entre brasileiros e africanos de países como Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Portugal tem hoje algo em torno de 120 mil imigrantes à espera de legalização. Eles entraram no país como turistas, enganando o serviço de estrangeiros no aeroporto. No último mês de janeiro, um grupo de 8 brasileiros não teve a mesma sorte. Eles foram barrados no aeroporto de Portela de Sacavém, em Lisboa, e voltaram ao Brasil reclamando de maus tratos. Eles assinaram um documento reconhecendo que pretendiam trabalhar em Portugal, mas garantem que foram coagidos. O episódio despertou ódios e paixões da relação histórica entre brasileiros e portugueses, e por pouco não causa prejuízos irreparáveis às relações diplomáticas entre os dois países. O caso, na verdade, foi apenas o estopim da nova disposição portuguesa em controlar a entrada de imigrantes. Desde o ano passado, mais de 300 brasileiros foram barrados em Portugal. Natalino dos Santos estava desempregado, mas garante que não pretendia emigrar. Maria de Lourdes ia fazer turismo e acabou tendo que tirar a roupa para ser revistada. Lucinalva de Aquino ia encontrar-se com um namorado e acabou confundida com uma prostituta. Portugal não quer. E isso tem que aceitar-se como razoável. É que, sem qualquer controle, nós de um momento para o outro tínhamos dezenas de milhares de pessoas que depois não têm emprego, que depois não têm habitação, que depois não acedem à segurança social e que depois são mão de obra barata explorada por pessoas sem escrúpulos. Isso nós não podemos querer. Não queremos, obviamente, que haja redes ilegais de tráfico de mão de obra barata. Não são boas nem para Portugal, nem para o Brasil, nem, sobretudo, para os cidadãos que se deixam engajar por essas redes. Para atender às exigências da Comunidade Econômica Europeia, Portugal criou uma nova e rigorosa lei de imigração e abriu um processo de legalização extraordinária para os estrangeiros que chegaram antes do dia 15 de abril de 1992. Quem chegou depois da data limite ainda tem chance, mas quem não deu entrada nos documentos corre o risco de expulsão. O processo terminou no último dia 5. Foi cercado por um clima de tensão e acabou ressuscitando velhos sentimentos de xenofobia e racismo na sociedade portuguesa. Mas eu perguntei ao seu colega, aquele de bigode, colega não devia ter e ele dito disse isso. para vir deste lado. Isto é daquele lado, minha senhora. Venha cá na segunda ou na terça-feira, minha senhora. Vamos ver agora, a gente vem aqui que está muito cansado. Você pega a fila com a criança no colo e tudo? Não quiseram deixar furar a fila, paciência. Você diga-lhe que há 3 semanas não aparecia aqui ninguém. Eu sei disso, quando eu vi não tinha ninguém. Mas a gente não está conversando sobre isso. Diga-lhe a esse senhor. Peraí. Não, dá licença, Pedro. Dá licença. É da cicadeira. Peraí. O senhor pegou o bonde andando. Nós não estamos conversando sobre a fila. Pois. Nem sobre o lugar. Não é sobre a fila, é sobre a bicha. Há 3 semanas não aparecia aqui ninguém. Agora aparecem todos. Sou português. Como é que o senhor vê essa situação, esse problema? A questão da imigração é um problema? Olha, pretos já deviam ter ido todos embora. Como? Era um barco direito para o país deles. Não, só isso que o senhor falou. O senhor acha que Portugal não devia abrir as portas, assim, deixar todo mundo entrar? 120 mil pessoas, 120 mil estrangeiros. Acha que isso é um país que cabe cá tanta gente? Se já está mal para os brancos, quanto mais para os outros todos. Eu quero que pague minha passagem, pagando minha passagem, meu dinheiro, mando pro Brasil, paga minha passagem e vou embora. Pronto. Mas português, quando chegar no Brasil, tem que ser a mesma coisa que nós somos aqui. Tem que ser maltratado aqui. Tem que ser maltratado lá, como nós somos maltratados aqui. Aqui não estava na bicha aqui desde as 4 da manhã e não vai entrar na minha frente. Já foi ter a votação. Ai, aqui também não tirava, não, olha. Aqui não. Falamos até com o Papa, porque aqui não. Aqui nós sofremos, nós estamos aqui desde 10 da manhã, 10, não usamos. A brasileira Marisa Batista está em Portugal há 8 meses e foi obrigada a faltar ao trabalho para tentar a legalização. Apesar de estar no país clandestinamente, ela conseguiu um emprego na área de marketing de uma empresa. Eles nunca pedem tudo de uma vez só. Quer dizer, pela 8ª vez que venho aqui, enfrento fila,
perco dias de trabalho, daqui a pouco perco o meu emprego e não consigo nada. Agora já tenho tudo que eles pediram. Só se eles inventarem uma assinatura do Papa ou alguma coisa parecida, vai conseguir. Tenho aqui. Desculpa, o que é que... Isto tem condições extraordinárias. Quando é que chegou pela primeira vez a Portugal? 20 de junho de 92. E fez logo o seu pedido? Claro, fiz em 4 dias. Depois de ficar 8 horas esperando, Marisa finalmente foi atendida. Mas os funcionários do Serviço de Estrangeiros chegaram à conclusão de que ela pegou a fila errada. Onde é que a senhora tem o recibo e como é que colocar documentos? Pessoas que entram na bicha errada. Quem tem o cartão, quem recebeu o postal pelo correio, fica nessa fila. Pois, mas era naquela fila ali naquela hora. Desculpa, mas é que a senhora entrou em Portugal depois de 15 de abril de 92. Eu não acredito numa coisa dessa. Isso é impossível. Fizeram eu ficar 8 horas na fila errada. Sonhando com muitos dólares na Europa, o catarinense Elton Lodete deixou para trás um emprego fixo e hoje prepara cachorro-quente e mora numa barraca. Entre muitos sacrifícios nesta aventura, Elton enfrenta a saudade da mulher e do filho pequeno. Estou perdendo a melhor fase do meu filho, sem dúvida, é a fase que ele está aprendendo a andar, a falar, aprendendo tudo, as coisas. É muito difícil, mas eu acho que todo sofrimento tem alguma finalidade. Algum dia vai ter uma recompensa para isso que eu estou fazendo. Elton chegou a Portugal 3 meses atrás e é mais um caso de imigrante que se passou por turista. Segundo a nova legislação, quem pretende trabalhar em Portugal deve pedir a autorização de residência antes de sair do seu país. Daqui a pouco, você vai acompanhar a aventura dos brasileiros clandestinos que vivem num camping nos arredores de Lisboa e trabalham na construção civil. A vida lá no Brasil é dura, viu? Você vai saber também como eles conseguiram driblar o Serviço de Estrangeiros de Portugal. A crise econômica, a instabilidade política, a desigualdade social e a falta de perspectivas levam uma parte da juventude brasileira ao desespero. Nos últimos anos, milhares de jovens desistiram de lutar pelo Brasil e partiram para tentar a sorte no exterior. Mas abandonar o país é uma aventura perigosa quando envolve a imigração clandestina. O desespero dos imigrantes albaneses é um exemplo do drama que costuma envolver as imigrações em massa. Impedidas de entrar na Itália em 1991, centenas de pessoas se jogaram ao mar em busca de asilo. Cada vez mais, as portas se fecham, seja para refugiados da crise na Albânia, na África ou no Brasil. É, saudade lá do Brasil, da terra. Brasileiro aí? Opa, tudo bom? Nós todos aqui somos brasileiros, viu? Tranquilo. Estamos aí. Trabalhando. Futuramente ser alguém lá no Brasil, porque a vida lá no Brasil é dura, viu? Tem que trabalhar aqui, fazer muita economia e ir pro Brasil, porque lá, para conseguir viver lá no Brasil, tem que ser artista, viu? Você estando aqui, você sabe que tá sofrendo em grupo, então não tá sofrendo sozinho. Em função dos riscos que a imigração ilegal apresenta, a vida dos brasileiros clandestinos em Portugal tem sido uma verdadeira aventura. No camping municipal de Monsanto, nos arredores de Lisboa, Documento Especial encontrou um grupo de mais de 30 brasileiros. O lugar se tornou ponto de referência para imigrantes recém-chegados. Para quem está longe de casa, enfrentando as incertezas de uma vida clandestina, o espírito de solidariedade do camping serve de estímulo e ajuda a disfarçar o peso da saudade.
A maioria chegou aqui há poucos meses, quando o controle nos aeroportos já havia aumentado. Para entrar em Portugal, eles tiveram que despistar os funcionários do Serviço de Estrangeiros do aeroporto de Lisboa, uma façanha que se tornou motivo de orgulho. Viemos em 7 pessoas, né? Foi 7, né? E conseguimos passar em 4 pessoas. 3 amigos que vieram com a gente foram deportados, nós não sabíamos qual o motivo. Ainda não entramos em contato com eles, né? Qual é o segredo para passar nessa? Muita cara de pau, muita cara de pau e muita sorte. Passa um. Depois de você passar na frente do visto, ainda tem o federal, federal lá embaixo, aí é mais difícil ainda. A mala abre tudo, tira tudo. Na mala você não pode trazer muito assim, você não pode trazer sabonete, você não pode trazer uma bucha tomar banho, porque ele sabe que você veio mesmo para ficar, entendeu? Porque um cara que vem para turismo não traz uma botina de serviço, não traz uma roupa velha para trabalhar, essas coisas. Então o cara tem que trazer uns panos legais, um tênis, um All-Star, Converse. No Brasil não tem, aqui eu tenho, olha. Não, nós só não fomos Não, é um esquema, cara. É um esquema. É uma aparência que você não pode entrar muito socialzinho, porque eles vão perguntar o que você faz, quanto dinheiro você tem $500. Mas você tá com terno, gravata e tudo. Porra, esse cara é um executivo e tá com $500 no bolso, só por quê? Eles têm 20 e poucos anos e o sonho de guardar muito dinheiro antes de voltar para o Brasil. Mesmo para aqueles que nunca pegaram no pesado, o trabalho na construção civil se apresenta como única alternativa. Eu lá era impressor de offset, trabalhava como mecânico também, e aqui tive que vir, olha aqui. Aqui é a minha ferramenta, pegar na paia, não tem outra opção. Gosto de trabalhar de servente aqui, porque senão outra coisa não se acha. Eu trabalhava com confecção, eu era cortador de tecido, e quando cheguei na Europa passei a minha carreira para hotelaria. Na situação que nós estamos, na discriminação de brasileiro e essas coisas todas, fui passar para servente. E aí nós estamos, bola pra frente, que atrás vem gente. Minha mãe sempre a vida toda no Brasil, não tem uma casa para morar, certo? Então eu vim para Portugal, eu passo 1 ano, 2 anos aqui, eu chegando lá, eu compro a casa dela. As mãos calejadas pelo trabalho também trazem as marcas de amores interrompidos. Na esperança de descobrir alternativas que o Brasil já não oferece, estes jovens encaram todo tipo de dificuldades, num país onde não foram tão bem recebidos quanto esperavam. Eu não sei chegar em mulher portuguesa, a gente só chega e fala oi, tudo bem? E tem aquele medo daquela agressão, entendeu? Porque a mulher portuguesa é tipo um cavalo que você vai domar. Entendeu? Elas são muito fechadas, cara, muito tímidas até, e a maioria delas são muito estúpidas, entendeu? Elas não, você vai tentar levar um papo com elas, elas não... Não, mas o português é o seguinte, cara, é na base do... Portugal é o Paraguai da Europa. Você pode rodar a Europa, pode rodar os Estados Unidos, pode ir na Austrália, onde você for, nunca vai encontrar o amor que os brasileiros sentem um para os outros. Sabe, quando a gente encontra um brasileiro é uma felicidade. Eu acho que todo mundo faz festa, eu acho que todo mundo se reúne aqui justamente por causa disso, porque está sentindo, sabe, a humildade junto, cara. A vontade de lutar, a vontade de vencer, a vontade de voltar para o nosso país herói, saca? Pra gente conseguir tudo que a gente queria, só que a gente queria isso lá. A nova lei de estrangeiros abriu a possibilidade de legalização para estes brasileiros. Mas para aqueles que estão chegando agora, ou eventualmente não deram entrada no pedido de residência, a lei apresenta um elemento ameaçador. O governo português instituiu uma política de delação. Todos os portugueses têm a obrigação de denunciar os imigrantes ilegais quando tiverem conhecimento. A partir de agora, quem estiver ilegalmente no país vai ser expulso. Até agora, brasileiros estão sendo impedidos de entrar no território português, mas em breve, pelo andar da carruagem, brasileiros serão expulsos do território português. A lei dá ao governo o direito de expulsar por via administrativa, sem recurso judicial, muito rapidamente, muito sumariamente, qualquer estrangeiro que estiver ilegal no país, ou seja, que não tenha uma autorização de residência. Não existe nada mais variado e imprevisível do que a colônia brasileira em Portugal. São pessoas das mais diferentes classes sociais. Na fila do serviço de estrangeiros, a presença dos travestis chama a atenção e serve de argumento para aqueles que reclamam da entrada de tantos imigrantes brasileiros. Durante a noite, eles se concentram nas cercanias da movimentada Rua do Conde Redondo. Este é o mais tradicional ponto de prostituição de Lisboa, onde os travestis brasileiros enfrentam a forte concorrência das colegas portuguesas.
É? Não tem mais travesti brasileiro aqui? Tem, uma ou outra, mas não está aí pouco tempo, né? Mas a exposição é muita para ela. Você acha que elas vão... E não entram mais. Vão ser expulsas? A Europa acabou para os brasileiros. Elas só fazem merda onde vão. O que elas fazem? Bagunçam tudo. Como assim? Brasileiro é fogo. Eu adoro brasileiro, eu vivo como brasileira, sempre vivi como brasileira em toda a Europa. Estive na Suíça, vivi com uma brasileira, na França também, na Espanha. Aqui vivo com uma brasileira. Só que elas, aquela coisa, bagunça. Dá um tempo. E as brasileiras atrapalham o serviço de vocês? Não, então? filho, o que é que os brasileiros têm mais que a gente? O que é que os brasileiros têm mais que a gente? O que é que tu tens mais que a gente, português? Ao contrário, és um país miserável, ainda não reparaste nisso. O que é que estás cá a fazer? Se o Brasil fosse bom, estavas lá, não estavas aqui. O que é que tu vens a trabalhar? Ou o que é que os brasileiros vêm aqui a atrapalhar? Filho, vai, tchau. Havia de vir era... Agora vocês estão bem inchados com a lei de estrangeiros. Agora a lei bem interna em vigor, vocês vão levar todos no cu. 5 mil para mim e o escudo do quarto, né? Em Lisboa, existem pelo menos 6 travestis brasileiros. Eles costumam iniciar o trabalho somente depois das 3 horas da manhã, para evitar problemas com a polícia, já que a maioria vive legalmente no país. De que cidade que você é? Eu sou do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas. Ah, é? Tá há muito tempo aqui? Já é a terceira vez que eu venho. Cheguei do Brasil no dia 2 de dezembro. 3 meses. Qual é o país que pode impedir de um travesti entrar ele trazendo 5, 6 mil dólares? Travesti novo que quer vir agora pela primeira vez é que vai ter dificuldade. Porque geralmente, eu mesmo, a primeira vez que eu vim, há 3 anos atrás, eu não trouxe nenhum tostão. Vim para Portugal, não trouxe um tostão. Nem 50 dólares, o que eu tinha na carteira era 30 dólares. Quer dizer, comprei a passagem, que já foi um sufoco para comprar a passagem. Trouxe 30 dólares, mas naquela época não tinha isso. Naquela época você era brasileiro, você entrava. E tem Marrocos para se descer, tem Frankfurt para se descer, tem a Áustria para se descer. Só que nos últimos tempos, e talvez seja o motivo destes problemas todos, tem vindo para Portugal a classe baixa, ou seja, pessoal não qualificado, pessoal que vai criar distúrbios, prostitutas, ou seja, portanto, são esses os brasileiros que têm procurado Portugal. Com certeza até são os brasileiros que o Brasil não os quer. O trabalho das prostitutas brasileiras em Portugal tem características peculiares. Elas dificilmente fazem ponto nas ruas e preferem a segurança dos clubes fechados de alto luxo. No Elefante Branco, a casa mais conhecida da prostituição em Lisboa, existem cerca de 30 garotas brasileiras que partiram em busca do dinheiro que a Europa proporciona. Mas eu vi muitas coisas em Portugal que me chocaram bastante. Em relação de amigas, tá passando dificuldade, outras se deram bem. Saíram daqui com aquele propósito de achar um príncipe encantado e não acharam nem um sapatinho de lata. Os europeus, as europeias e os europeus, a brasileira ela é puta, tá? O brasileiro é vagabundo que só gosta de jogar bola e brincar carnaval. Daqui a pouco, você vai ver como os brasileiros estão entrando nas mais diversas áreas de atuação em Portugal. Vai para o ataque a equipe do Benfica. Barão cruzado pelo João Pinto, bateu na zaga, saiu, é canto a favor da equipe do Benfica. Você vai conhecer também os brasileiros que chegaram a Portugal muito antes das portas se fecharem.
A crise de relações entre Brasil e Portugal começou com uma disputa de mercado entre dentistas dos dois países. Depois vieram os 8 brasileiros que foram maltratados no aeroporto e o comentário do embaixador, que chamou os imigrantes de vagabundos. A cada dia, o governo português fecha mais o cerco, trazendo insegurança para os brasileiros que trabalham no país. Em Portugal, são muitos os pontos de encontro dos imigrantes brasileiros. Calcula-se que eles sejam 20 mil pessoas, um número pequeno em relação aos quase 2 milhões de portugueses que vivem no Brasil. Apesar de já terem sido chamados de vagabundos, a verdade é que os imigrantes trabalham duro em Portugal. Alguns já saem do Brasil com o emprego certo, mas a maioria não consegue escolher a atividade que deseja. Tem brasileiro que vira músico dentro do avião. Nós estamos aqui cantando, tocando, alegrando a vida das pessoas. Então nós somos vistos de uma maneira diferente. Nós viemos para dar alguma coisa e não para tirar. Porque a pessoa do país, no caso aqui de Portugal, eles têm esse medo, que você venha, que você assuma o mercado de trabalho, que você roube o espaço que é deles. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não sabe pra onde passar na janela pra passarmos nela. É, a gente quer ver todo direito, a gente quer ver todo respeito, a gente quer ver uma nação, a gente quer ser cidadão. Acho que eles exploraram muito o nosso país e agora tá vendo que a gente tá vindo para cá, então eles querem mandar a gente de volta, sei lá. Porque o brasileiro é mais suave para com o cliente, mais educado e tem outras maneiras de atendimento, né? O português é mais brusco, mais grosseiro, sei lá, está habituado de outro jeito, de outra maneira. Vale a pena dar emprego para brasileiro? Vale a pena dar emprego para brasileiro e eu, toda vez que eu possa contratar um brasileiro, contrato brasileiro. Portugal é o país que mais importa jogadores de futebol do Brasil. Só nos últimos 4 anos, foram mais de 100 atletas. Benfica e Espinho entram em campo para mais um jogo pelo Campeonato Nacional Português. Enquanto o zagueiro Moser e o atacante Gilson Esbangu se cumprimentam no campo, nas cabines do Estádio da Luz, uma equipe inteira de brasileiros anima o espetáculo. Um novo sotaque invade as ondas do rádio. Silvino defendeu com segurança e ficou lesionado. 0 Benfica, 0 Espinho, informando o Vidisco. O que é bom é para se ouvir. E implantamos aqui o ritmo do brasileiro de transmitir futebol. E foi muito bem aceito pela população de Portugal. Porque o estilo do brasileiro é muito diferente. Nós temos muito mais ritmo do que o locutor português, que narra mais devagar, é mais lento. Nós, além da velocidade, nós damos emoção ao jogo, o que é difícil para o locutor português fazer. A zona intermediária contrária, o Vitor Palmeira vai correndo. A bola na posse do Paulo Futre, parou, caminhou, vai levantando a cabeça, vai bombear para dentro da grande área. Ainda não, Schwarz agora sim, tira o cruzamento para ganhar o pontapé de canto. Os termos que nós usávamos no Brasil, nós continuamos usando aqui, mas damos sempre o sinônimo usado por eles. Por exemplo, quando a gente fala que é um escanteio, a gente diz escanteio. E a seguir eu falo que é canto, que o escanteio aqui é canto. Para sobrando ali para Futre, invadiu a grande área, vai fazer, tocou para Águas, repicou, é sua Rui Costa, faz 3. Gol! Rui Costa! Um estudante aqui acaba o seu curso, não tem onde se empregar. Porquê? Porque os outros vieram apanhar os seus lugares. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 26 anos, está com uma estudante de cabeleireira. Ora, se ela tivesse outro lugarzinho que andou a estudar e gastamos tanto dinheiro, eu acho que era muito bom. Eles acham que nós estamos ocupando o trabalho deles. Não, há uma escolha, há uma disputa de trabalho de igual para igual. Vence o melhor, o mais qualificado. Não é de hoje que a imigração para Portugal vem representando um grande desafio para os brasileiros.
Houve um tempo em que, fazendo um pouco de esforço, era possível entrar até nos mais fechados campos de trabalho. Foi o que aconteceu com o paranaense Fernando Guarani. Descendente de ciganos, ele chegou a Lisboa há 20 anos com um sonho na cabeça. Eu vim numa época ainda que em Portugal via um brasileiro e era uma maravilha. Hoje já não é assim. Mas mesmo nessa época, eu tive grandes dificuldades na profissão que escolhi, que eu, para me apresentar nessa praça aqui que vocês estão sentados aqui conversando comigo, que é a Monumental de Lisboa, que é o Campo Pequeno, eu tive que fazer uma greve de fome. Eu tive 20 dias e 20 noites à porta da praça principal para que me dessem a oportunidade para eu torear nesse ruedo. Fernando Guarani acabou domando todas as feras e ganhou muito dinheiro. Hoje, perto dos 40 anos de idade, Guarani ainda está em forma e exibe toda a sua experiência nas principais praças de touros do mundo. Ele é o único toureiro brasileiro e nem pensa em voltar para sua terra natal. O mesmo arguido regressou à sua viatura, sentando-se no lugar do condutor, após o que acariciou Daqui a Luís pouco, Miguel Correia. você vai conhecer o padre brasileiro que se tornou personagem do escândalo do ano em Portugal. Os olhos. Se eu pudesse, eu tirava-lhe os olhos. Ou quem me matasse um filho meu, que me custou tanto os meus suores. Este mês, as atenções de Portugal se voltaram mais uma vez para um brasileiro. Personagem do processo mais polêmico dos últimos tempos, o padre acusado de assassinato se diz vítima da xenofobia. Farto em histórias de corrupção e outros escândalos, o Brasil tem a sua imagem cada vez mais desgastada. O problema dos imigrantes brasileiros e africanos tem merecido destaque na imprensa portuguesa. Em Lisboa, as notícias dos escândalos tupiniquins também despertam grande interesse. No último dia 13, a visita do presidente do PRN, Daniel Tourinho, atraiu a atenção dos principais jornais e emissoras de TV. No Brasil, Daniel Tourinho é um desconhecido político sem mandato. Mas em Portugal, ele foi chamado de deputado e tornou-se a principal notícia do dia por sua caçada ao ex-porta-voz Cláudio Humberto Rosa e Silva, que fugiu para local ignorado. Você quer a reparação como? Que ele se retrate? Alguma coisa não, assim? Eu quero ele de volta no Brasil. Ele tem que voltar para o Brasil. Como é que o sujeito chega e diz que a irmã de um foi deitar na cama com o outro, que o primo do um foi deitar com a cunhada, não é? Diz que o outro fez xixi nas calças, diz que o outro deu $1 milhão e vai ficar por isso mesmo? Qual é o conselho que o senhor dá para os brasileiros que estão pensando em vir para Portugal? Não virem, deixem-se latar. Por quê? Porque eu, quanto a mim, o Brasil é melhor que Portugal. O senhor acha? Acho que sim. Só que o mal ainda do Brasil é que a gente aqui temos uma data de ladrões. E vocês, como é muito maior o país, muito mais ladrões têm, que é o mal que vocês têm. Nenhum escândalo envolvendo personagens brasileiros chocou tanto a sociedade portuguesa quanto o caso do padre Frederico da Cunha. O sacerdote brasileiro é acusado de cometer abusos sexuais e assassinar o garoto Luiz Escórcio Correia, de 16 anos. 6 testemunhas garantem ter visto o padre em companhia do garoto na tarde do crime. Ser brasileiro, o senhor está sendo... Sim, eu estou sendo perseguido. Isso é uma campanha contra mim e contra a igreja. Como já disse, não sei, há muitas forças que são contra as igrejas. O crime aconteceu no dia 1º de maio do ano passado e revoltou a população da pequena ilha da Madeira, onde o padre era assessor especial do bispo. Lugar de vocação turística, a ilha faz parte do arquipélago português, localizado perto da costa do Marrocos. Nascido na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, o padre brasileiro chegou a Portugal há 15 anos e desde então vem despertando suspeitas. O que se dizia é que
eles chegavam até a dormir juntos. Isto era o que se dizia. O padre e o bispo? Sim, isto era o que se dizia. O padre e o bispo conheceram-se no Colégio Português de Roma, onde o bispo era reitor na altura, e a partir daí desenvolveram uma relação muito estreita. Contestaram os arguidos. Durante o julgamento, a vida pessoal do padre brasileiro foi dissecada pela justiça portuguesa. O sacerdote de 42 anos passou por várias paróquias da Ilha da Madeira, deixando para trás histórias de magia negra e homossexualismo. Em depoimento secreto, 3 rapazes comprovaram a preferência do padre por garotos entre 15 e 16 anos. O afilhado de Frederico, José Miguel Noite, de 19 anos, começou o julgamento como testemunha de defesa e acabou virando réu por ter fornecido um álibi falso para encobrir seu padrinho. Competia à acusação provar as acusações que fez ao padre Frederico, e não é defesa arranjar armadilhas e arranjar subterfúgios para procurar demonstrar o não envolvimento do padre Frederico nesta questão. Não acredite em que ele agarrasse no miúdo e matasse. Não acredite. O corpo de Luiz Miguel foi encontrado 2 dias depois do crime, num conjunto de penhascos na região norte da Ilha da Madeira. O local tem uma das mais belas paisagens da ilha e o miradouro do Caniçal recebe muitos turistas. Luiz Miguel foi jogado de uma altura de 50 metros e ficou numa área de difícil acesso. Quase um ano depois do assassinato, o pai de Luiz Miguel continua extremamente abalado. Ele é motorista de táxi no Funchal e não tem dúvidas de que seu filho foi morto pelo padre. Esta é a minha maneira de ver. Acho que ele tem que ter alguma coisa a ver com o meu filho, não é? No último dia 10, durante a leitura da sentença, o Tribunal de Santa Cruz foi cercado pela população que queria ver o padre. As 30 primeiras pessoas que chegaram puderam assistir à sessão final do julgamento. Todas as emissoras da televisão portuguesa transmitiram ao vivo para o país inteiro. Abriu a braguilha, após o que lhe solicitou que baixasse as calças, ao que o mesmo se opôs. A mãe do padre, Dona Leonor, viajou do Brasil para acompanhar o filho e teve que ouvir os comentários do juiz sobre a conduta de Frederico. Os pais de Luiz Miguel também acompanharam todo o julgamento, que se tornou o escândalo do ano em Portugal. Frederico Marques da Cunha, 12 anos de prisão no crime de homicídio, 18 meses de prisão no ilícito penal de homossexualidade com menor. José Miguel Martins Noite, 15 meses de prisão pela infração de favorecimento pessoal. Julgar o pedido cível parcialmente procedente por provado, pelo que, em consequência, condena o arguido Frederico Cunha a pagar ao rezado João Agostinho Gouveia Correia e mulher Maria Gorete Mendonça Escócio Correia a quantia de 5 milhões de escudos, a título de compensação pelos danos não patrimoniais sofridos, neles incluída a perda do direito à vida de seu filho, que se computa em 3 milhões de escudos. O afilhado José Miguel Noite foi condenado a 2 anos de prisão, mas teve sua pena suspensa. O tribunal entendeu que o rapaz é apaixonado pelo padrinho. O padre brasileiro pegou 13 anos de cadeia e ainda vai ter que pagar uma multa de $30 mil para a família da vítima. Oh, meu filho. Eu sei que você é inocente. Eu sei que você é inocente. Eu não gravo isso, por favor. Neste momento o padre Frederico peço que não grave o seu encontro com os jornais. Eu sei que você é inocente. Aproveitaram o meu caso, na verdade, para fazer uma perseguição contra a igreja, não só contra mim. O senhor ser homossexual ajudou na sua condenação? Claro, eu disse no primeiro dia do julgamento. É porque eu não disse que era homossexual, eu disse suposto homossexual. Por ser padre, por ser brasileiro e suposto homossexual, estou sendo perseguido. Daqui a pouco, você vai ver a reação do povo da Ilha da Madeira contra o padre brasileiro. Se a polícia me deixasse, eu digo ao senhor, eu tirava seus olhos. Você vai ver também o drama de 2 mulheres que sofrem por causa do padre Frederico.
passagem do padre brasileiro pela Ilha da Madeira deixou cicatrizes profundas na comunidade. O comportamento excêntrico de Frederico da Cunha sempre foi relacionado pela população com a sua nacionalidade. A acusação de assassinato e homossexualismo veio confirmar antigas suspeitas. O julgamento do padre brasileiro na Ilha da Madeira foi um conturbado processo que se arrastou por 10 meses e escandalizou a opinião pública portuguesa. Embora não houvesse nenhuma prova concreta, a história pessoal de Frederico da Cunha e as contradições da defesa acabaram determinando a condenação. Só falou-se de homossexualismo ali. Eu disse já à televisão também que não tinha dito que era homossexual, nem que não era. É uma questão da minha vida privada. E as fotografias apreendidas? É uma questão da minha vida privada, a qual eu não tenho que dar satisfações a ninguém. O seu padre foi a Holanda, a Amsterdão, depositar uma coroa de flores num monumento aos gays. Isso não representa nada. No monumento aos gays foram vítimas de perseguição. Que, aliás, começou sendo também o suposto gay. A sociedade da Ilha da Madeira é considerada bastante conservadora e por isso o caso deixou marcas profundas, em especial nas pessoas que frequentavam a igreja do padre Frederico. Há quem diga que depois do padre brasileiro, muita gente deixou de ir à missa. Se a polícia me deixasse, eu vou dizer, já tenho 72 anos. Se a polícia me deixasse, eu digo ao senhor, eu tirava-lhe assim os olhos. Tanto que custa uma mãe tira um folha. Ele foi lá por ferro para cada das arraias. Tanto uma mãe. Por que para o Brasil? Aqui em Portugal nunca teve uma coisa destas. Foi preciso ver um sacerdote do Brasil e envergonhar a Madeira. Eu acreditei piamente na justiça até o final. E ela veio decepcionar a este ponto. Achei terrível. É muito triste. Isto aqui não se faz justiça, só se faz. Você acha que o padre Frederico era inocente? Tenho certeza absoluta. Eu estive com ele todo o tempo. Eu vi o que ele fez. Eu estive sempre com ele. Presenciei todos os momentos que ele viveu. É tão absurdo ele ser acusado do crime, do homicídio de uma pessoa que ele nunca viu na vida. É o mais abjeto possível. Você não pode imaginar a dor, a mágoa que causa. Ao fim do processo, manifestou-se todo o sofrimento de duas mulheres. De um lado, Maria Goretti, a mãe da vítima. De outro, a mãe do padre, Dona Leonor. Eu só volto para o Brasil com o meu filho. Eu não saio daqui sem o meu filho. Estou a ter os meus filhos, a mesmo A outra face das relações entre os dois países é a presença maciça de portugueses no Brasil, sofrendo com casos isolados de retaliações desde que brasileiros foram barrados em Lisboa. Os patrícios são personagens de piadas e de histórias de sucesso financeiro. Na próxima semana, documento especial mostra a segunda parte da reportagem sobre as relações entre Brasil e Portugal e revela como está a situação atual dos dentistas em terras do Além-Mar. Conexão Lisboa, parte 2. Este é o nosso assunto na próxima semana. Até lá.
Boa noite. Diante das dificuldades para furar o bloqueio do serviço de imigração nos aeroportos dos Estados Unidos, os aventureiros do Brasil apelaram para uma nova rota da ilegalidade. Portugal parecia um caminho aberto para a comunidade econômica europeia. Surgiram até redes de aliciamento de mão de obra para o trabalho clandestino, provocando uma crise diplomática que até hoje os governos dos dois países tentam contornar. Conexão Lisboa, parte 2. Este é o nosso assunto de hoje. Eu não tinha condições de entrar no país. Eu tirei $1.300 do bolso, apresentei. Eu tenho 5 e ele não tem. Que os pretos voltam para a África, ocupam um lugar que os brancos merecem. Eu sou racista. Daqui a pouco são mais pretos que brancos. Nós e depois os outros. Profissional que não consegue salvar um dente, não podemos dizer de profissional, na verdade, né? Eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Portugal não está interessado em continuar a ter com o Brasil o mesmo relacionamento que tinha uns anos atrás. Que o Brasil não vai ceder nenhum átomo, nem um pedacinho naquilo que é nosso direito. Está a tua cabecinha no meu ombro, chora. Em 1 minuto, no documento especial. Nos últimos anos, o Brasil viu-se diante da triste realidade de um país de terceiro mundo que não oferece aos seus cidadãos as mínimas condições de realização profissional. A nação vive um grande êxodo que leva milhares de pessoas para uma aventura no exterior em busca de uma vida digna. Mas as portas se fecham para os passaportes brasileiros e até Portugal esquece os quase 500 anos de relacionamento especial com o Brasil. Sonhando em fazer uma conexão para a comunidade econômica europeia, os emigrantes brasileiros inauguraram uma nova rota. Na semana passada, na primeira parte desta reportagem, o documento especial mostrou a vida dos clandestinos que trabalham na construção civil e ajudam a modernizar Lisboa. Eles fazem parte de um fenômeno de evasão de braços e cérebros que, nos últimos anos, levou quase 1 milhão de brasileiros a abandonarem o país em busca de uma vida melhor no primeiro mundo. A cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, é o símbolo da exportação de mão de obra. Seus moradores sonham com as cores da bandeira americana. 10% da população local vive em cidades como Boston e Nova York. Aquele que quer trabalhar, Governador Valadares e mesmo o Brasil, oferece condições de vida, sim. Não oferece uma condição de vida igual ao da América. Lá se trabalha muito para ter alguma coisa. Aqui se trabalha pouco para não se ter nada. O espírito de aventura contagia todas as classes sociais em Governador Valadares. Até o filho do prefeito, Flávio Augusto, já passou uma temporada vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Eu passei quase 1 ano, quase 2 meses, voltei com uns $3.000. Lembranças de uma vida clandestina, as fotos são um orgulho dos jovens de Governador Valadares. Como os passaportes da cidade chamam a atenção em qualquer aeroporto, os emigrantes agora
estão encontrando esquemas alternativos para entrar nos Estados Unidos. Quando eu fui através de montagem. Montagem de passaporte. Trocou minha foto com outra pessoa. Eu fui chamar, o meu nome foi de outra pessoa. E o passaporte não era daqui de Governador? Não era de Governador Valadares, era de Belo Horizonte. Os agentes do Serviço de Estrangeiros de Lisboa, pelo visto, já conhecem a fama da cidade mineira. Os 8 brasileiros maltratados no aeroporto de Portela nasceram em Valadares e cidades próximas. 2 meses depois daquela tentativa frustrada, Natalino dos Santos continua sem emprego e passa o dia assistindo televisão. Indignado com tudo que passou em Lisboa, ele defende uma reciprocidade radical. Já que a gente brasileiro não pode entrar em Portugal, português também não deveria entrar no Brasil. Depois que Natalino apareceu nos jornais, ficou ainda mais difícil para ele arrumar emprego em Valadares. Ele é motorista e tem um irmão que conseguiu entrar em Portugal e hoje mora em Lisboa. A família enfrenta dificuldades e os pais tentam se conformar com a sina do brasileiro, que se vê obrigado a abandonar seu país. Eu não acho justo não, mas infelizmente o brasileiro é sempre massacrado mesmo, em qualquer lugar que vai fora do país, né? Apesar de ter um emprego razoável como estofador e de ser dono da casa onde mora, Sebastião Gomes também estava entre os barrados de Lisboa. A princípio, eles negaram que a intenção fosse trabalhar ilegalmente em Portugal. Mas agora, Sebastião abre o jogo. Vou ser sincero para você, no início que eu fui, eu não fui nem para... Eu fui porque eu tinha um campo de trabalho lá melhor, entendeu? Tinha um colega meu lá, tem uns 2 anos tá lá, me fez uma proposta boa de serviço, eu fui para trabalhar. Me alegaram que eu não tinha condições de entrar no país. Eu tirei $1.300 do bolso, apresentei. Eu tenho sim, porque eu não tenho. Vou pagar para ficar 10 dias no país, quer dizer, né? Para eles eu falei, lógico, né? Para eles. Não para você, não para você, eu estou falando a verdade. Enquanto os barrados reclamam da falta de sorte, muitos brasileiros clandestinos de Lisboa já planejam a volta para casa. A imigração nem sempre é uma opção definitiva. O mineiro José Márcio de Oliveira pretende juntar mais alguns dólares durante o verão europeu e já marcou um prazo para o retorno. Em outubro, ele dá adeus a Portugal e espera levar dinheiro suficiente para comprar uma casa. Quem tem família, a gente tem filho, a gente quer dar o melhor para eles, certo? E a gente tem que procurar. Se tudo der certo, lá para outubro, por aí eu tô embora, se Deus quiser. Eu vou embora e talvez não volto mais. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando chegar no Brasil? Dar um abração na minha mulher. Sei que ela vai estar me esperando lá no aeroporto e a gente vai... A coisa que eu mais sonho, chegar e dar um abraço para meus filhos e minha mulher. Manda um recado para eles. Não, o recado que eu tenho para eles é que eu amo todos eles, certo? Mando um abraço muito especial para minha mulher e para meus filhos. E eu estou com muita saudade deles. Nós não tínhamos nossa casa, né? Pretendemos comprá-la, né? Então, vai ser uma expectativa nova, né, na nossa vida. Tudo novo, né? E a presença dele aqui também. Daqui a pouco, você vai ver como vivem os portugueses no Brasil. Eu sou português e eu adoro o Brasil. Você vai ver também os pontos de encontro dos brasileiros em Portugal. Hoje, o Brasil é exportador de mão de obra. Mas houve um tempo em que era capaz de atrair milhões de imigrantes europeus. Os próprios portugueses sempre apelaram para a sua maior colônia, explorando riquezas e oportunidades de trabalho. Mas a forte presença lusitana no país contrasta atualmente com a truculência dos agentes do aeroporto de Lisboa, que só no ano passado barraram 300 brasileiros.
Encosta a tua cabecinha no meu ombro, chora. E conta logo a tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Amor, dá-me o teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora. Se ela vai embora, porque gosta de mim. Vou 20 vezes ao Brasil, tenho lá a minha filha, e que ela é lá tão bem estimada e que é tão bem sempre recebida, eu sou tão bem recebida, portanto esses são bem-vindos, todos aqueles que venham de boa fé. Os que não vêm de boa fé, isso ali nem em qualquer país será a mesma coisa, não é verdade? Partindo do Rio Tejo, os portugueses seguiram os caminhos do mar, alcançando lugares distantes. Hoje, o espírito dos descobridores se mantém vivo na memória desse povo imigrante, que está espalhado pelo mundo. A força da comunidade lusitana no Brasil se manifesta nas mais variadas formas. Uma delas são as ondas do rádio. Só no Rio de Janeiro existem cerca de 40 programas de rádio dirigidos aos portugueses. Com a música e a dança, os imigrantes se sentem em Portugal sem sair do Brasil. As casas regionais portuguesas são uma impressionante demonstração de resistência cultural. Elas funcionam como clubes. São 33 casas no Rio de Janeiro e cada uma delas representa uma região de Portugal. O convívio com os compatriotas é a melhor forma de enfrentar o peso da saudade. Em Lisboa, a Casa do Brasil desenvolve intensas atividades. A instituição presta assistência aos brasileiros em diversas áreas. E nas sextas-feiras, transforma-se numa grande festa, onde se reúnem desde operários até intelectuais. Um dos mais animados pontos de encontro de brasileiros em Portugal é a feijoada de Carcavelos, que se realiza num salão em cima do Corpo de Bombeiros. Carcavelos fica nos arredores de Lisboa. Aos domingos, no final da tarde, dezenas de brasileiros se encontram para matar a saudade do feijão e do samba. A feijoada de Carcavelos é organizada pelo músico Dinho Rodrigues, que está há 3 anos em Portugal, tocando nos bares. Eu tô aqui, meu povo, tenho direito de estar aqui, meu. Tenho direito de estar aqui, não tem nada a ver. Por que você acha que tem direito se você que não é o teu país? Pô, o nego invadiu lá o Brasil, o nego ganhou dinheiro pra caramba no Brasil, o nego... Ainda hoje tem bares no Brasil que eu fiz no Brasil, tocando no Brasil, que é de português, cara. Por que eu não tenho direito de estar aqui também? Eu não gosto das piadas, você vai num café e tal, aí falam assim, pô, você vai embora quando e tal, tô querendo expulsar mesmo, assim. Não vou embora agora, vou quando eu quiser. Daqui a pouco, você vai ver que depois dos dentistas, chegou a vez dos médicos brasileiros serem impedidos de trabalhar em Portugal. E não posso divulgar a minha especialidade de forma nenhuma.
Ao longo deste século, mesmo sem uma formação profissional, os imigrantes portugueses encontraram no Brasil a liberdade e a chance do progresso financeiro. Em Portugal, ao contrário, surgem barreiras e reservas de mercado que dificultam o trabalho dos brasileiros. Sempre associados a piadas e histórias de sucesso financeiro, os portugueses têm presença marcante no cotidiano das grandes cidades brasileiras. Com dedicação total ao seu negócio, contando dinheiro atrás da máquina registradora, os portugueses confirmam a vocação para o comércio, principal atividade desenvolvida pelos imigrantes. Todos os portugueses que vieram lá para cá, infelizmente não tinham estudos não. Agora já tem, mas antigamente não tinham estudo não. Então era a única coisa, eles começaram a abrir os vasinhos e tal. A gente hoje em dia está mais ou menos de vida, porque o país ajuda muito. E eu só tenho a dizer, deste país a coisa mais linda do mundo é o Brasil. Com uma impressionante capacidade de trabalho, ao longo dos anos os portugueses chegaram a dominar algumas áreas do comércio em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo. Houve um tempo em que 90% das padarias de São Paulo pertenciam a imigrantes portugueses. Refugiados da falta de oportunidades em Portugal, aqui os donos de padarias encontraram prosperidade e realização. Eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu fico mesmo. Os portugueses se sentem tão à vontade no Brasil que alguns até caíram no samba. É o caso de Fernando Horta, há 7 anos presidente da Escola Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro. E tudo aquilo que o português mesmo conseguiu através do seu trabalho, ele construiu aqui no Brasil. Quer dizer, tudo, ele faz aqui as suas casas, faz aqui o seu patrimônio e aqui fica. Hoje nós teríamos condições até de ir para Portugal, né? Mas escolhemos o Brasil porque a gente gosta muito mais do Brasil, isso aqui, a gente acostumou a viver aqui. Agora, eu sou um dos últimos portugueses praticamente que vim para cá. Eu vim em 65, foi daquela última imigração que veio para cá. E é uma pena que o português no Brasil vai acabar também, né? Depois dos incidentes de janeiro no aeroporto de Lisboa, logo surgiram casos de retaliações, tirando a tranquilidade dos portugueses que vivem no Brasil. A Polícia Federal de São Paulo se encarregou de colocar em prática a política de reciprocidade do Itamaraty. Trabalhando em situação irregular, este médico português recebeu a visita dos policiais em seu consultório. O senhor tem inscrição? Não, eu estou perguntando, o senhor tem inscrição no conselho? Não, o senhor tem inscrição? Tem CRM, então é legal o exercício da medicina. O Brasil não vai ceder nenhum átomo, nem um pedacinho naquilo que é nosso direito. O bom tratamento dos brasileiros e o respeito aos tratados que Portugal tem com o Brasil e, portanto, quando for regulamentado pelo tratado, o acesso normal dos brasileiros até mesmo ao mercado de trabalho português. A crise de relações entre Brasil e Portugal deixou a esfera diplomática e hoje a briga acontece nos mais diferentes níveis. Tudo começou há 2 anos, quando os dentistas portugueses se sentiram ameaçados pela invasão de profissionais brasileiros. A disputa pelo mercado de trabalho aconteceu no mais baixo nível, com acusações de ambos os lados. Depois da interferência do governo brasileiro, 414 dentistas conseguiram o reconhecimento de seus diplomas. Hoje eles podem trabalhar e estão até abrindo clínicas, como é o caso do dentista Júlio Gomes de Souza, que fez uma sociedade com outros 2 colegas brasileiros. A odontologia em Portugal, embora tenha boas faculdades, ela é uma odontologia nova. Então não dá para ter, assim, em comparação com a odontologia do Brasil, que tem mais de 100 anos. Então, por ela ser nova, há 15, 20 anos atrás, os dentistas, eu acho que eles tiravam os dentes das pessoas, sabe? Mas a guerra entre profissionais dos 2 países continua. Para atacar os colegas lusitanos, os brasileiros lembram que as pessoas, quando vão ao dentista, dizem que vão arrancar os dentes. Uma expressão portuguesa que até hoje é usada pelos mais velhos. A recuperação de um elemento dentário era um fato inédito. Pouquíssimos eram os profissionais que conseguiam recuperar um dente. Principalmente fazer um tratamento que é conhecido pela gente popularmente como tratamento de canal, que é a chamada endodontia. É um tratamento, embora simples, mas que para eles parecia ser assim, uma coisa inatingível até então. Então era mais fácil retirar o elemento dentário e confeccionar ali uma prótese, mesmo porque era mais rentável, mais fácil para o profissional
entre aspas, na verdade, porque o profissional que não consegue salvar um dente, não podemos dizer de profissional, na verdade, né? Nós não temos culpa se eles levam 6 anos para se formar, o que nós fazemos essa formação em 4 anos, 4 anos e meio. Né? O curso basicamente é o mesmo, mas só o tempo da formação que é diferente. E não só o tempo, a própria formação é diferente. A formação brasileira é muito superior à formação portuguesa e nós não temos dúvidas disso. Os médicos brasileiros enfrentam o mesmo drama dos dentistas. Este cardiologista, que não quer ser identificado, não consegue autorização para trabalhar na sua especialidade. A diferença é que os médicos estão em menor número que os dentistas e por isso não têm força política para vencer a reserva de mercado dos portugueses. Eu sou um clandestino. E como é que o senhor se sente? Eu sinto-me mal por ser clandestino, quer dizer, nunca pensei em vir a Portugal, né, e ser tratado aqui como clandestino. Que idade o senhor tem? Eu tenho 50 e poucos anos e nunca pensei estar numa situação como esta. Nós somos tratados aqui não como cidadãos do país, não cidadãos de uma comunidade. Nós somos tratados aqui como cidadãos quase que africanos. Não tenho má vontade nenhuma contra os brasileiros, como penso que os brasileiros não tiveram má vontade connosco quando no princípio do século milhares e milhares de portugueses procuraram fortuna no Brasil. Isto é a minha opinião, não é? Olho por olho, dente por dente também não vale. Aquela história de entrar a televisão por dentista dentro lá no Brasil e prender o homem direto, enfim, também não é bonito. A questão do mercado de trabalho é a raiz da crise entre Brasil e Portugal. Os portugueses temem que a invasão do terceiro mundo venha manchar o sonho dourado da comunidade econômica europeia. Quanto à histórica relação privilegiada com os brasileiros, talvez a Caixa de Socorros Pedro V, do Rio de Janeiro, possa fornecer pistas para uma análise despojada de nacionalismos. A casa é um asilo para portugueses pobres, o que desfaz o estereótipo do imigrante que ficou milionário no Brasil. Sem laços familiares, alguns idosos estão abandonados. Eles chegaram ao Brasil na década de 50, quando o governo exigia que trouxessem uma carta de chamada com garantia de emprego por 2 anos. Quando eu vim para aqui, realmente aqui estava ótimo, estava muito bom, melhor do que em Portugal. Mas hoje, infelizmente, vice-versa. Lá está melhor e aqui piorou. África! Daqui a pouco você vai saber como vivem em Lisboa os cidadãos de países que, assim como o Brasil, foram colônias de Portugal. No contexto sombrio da nova ordem mundial, a Comunidade Econômica Europeia representa uma fantástica experiência. A abertura das fronteiras e o livre comércio trazem um mundo de facilidades para cidadãos de 12 países. Mas para os brasileiros e africanos que vivem em Portugal e não foram convidados para a festa, a comunidade é mais uma porta que se fecha. Só 2 países têm mais cidadãos em Portugal do que o Brasil. Cabo Verde e Guiné-Bissau são as ex-colônias campeãs da imigração. Segregados, os africanos vivem nos guetos de Lisboa. África, África, oh África, rainha das nossas festas. Cante lá. África, África, oh África, rainha das nossas festas, sempre presente. O talento deste músico marca a presença da cultura africana na vida portuguesa. Natural da Ilha do Príncipe, em São Tomé, ele curiosamente se chama Gilberto Gil Umbelina e já tem 2 discos gravados. O Gilberto Gil africano ganha a vida fazendo shows
e mora numa das mais impressionantes favelas de Lisboa. A Quinta do Mocho é uma ferida de terceiro mundo encravada na Comunidade Econômica Europeia. É um conjunto de 3 edifícios de 10 andares, cuja construção foi abandonada pelos empresários logo depois da Revolução dos Cravos, em abril de 1974. A Revolução Democrática também foi marcada pela independência das colônias e por uma debandada de seus habitantes, que procuraram abrigo no país dos colonizadores. A Quinta do Mocho lembra as favelas cariocas. Depois de 19 anos de ocupação, os africanos agora estão ameaçados de serem removidos no mês de maio. São 3.000 pessoas que não têm para onde ir. Elas correm o risco até de expulsão do país, já que uma das exigências do Serviço de Estrangeiros é que os imigrantes tenham trabalho e moradia digna. Na Quinta do Mocho, as condições de vida são precárias. Não há luz elétrica e a construção oferece muitos perigos. Nos apartamentos aparece a improvisação. Maria Odete está desempregada e vive com o marido e 3 dos 6 filhos. Ela chegou ao país há 6 anos e é uma das 35.000 pessoas da Guiné-Bissau que enfrenta o preconceito dos portugueses. O mais vulgar aqui em Portugal, que afeta todos nós aqui em Portugal, é no autocarro. Pode sentar num autocarro, num banco, nem se está o outro banco assim, vazio, ao lado de ti. Um português não dirige para sentar aí, ele prefere ficar de pé nem ser velho. E depois, às vezes, eles falam mesmo, expressam assim em voz alta, que os pretos voltam para a África, ocupam um lugar que os brancos merecem e que não pode ser assim. Eu sou racista, eu sou racista, não gosto dos pretos. Eu não gosto dos pretos. O preto é muito bonito, de galho em galho, como um macaco. O jardim zoológico falta lá um animal, que é o macaco. Acho que não tem lugar para muitos imigrantes cá. Não tem lugar. Porque é um país pequeno e tem cá já muitos. Cá tem muitos imigrantes, então só empretalhada, tem praia pretos. Hoje, daqui a pouco são mais pretos que brancos. Esquiado mais e, portanto, comado mais, porque eles estão a tirar o lugar, por exemplo, moravam para aqui muitos, arranjarem casas para eles e os brancos estão aí a dormir às portas dos bancos. E eles têm casa. Acho que, primeiro, assim como no vosso país, acho que primeiro estamos vocês do que estão os outros. É assim ou não é? E nós também devemos ser nós e depois os outros. 40% é tudo africano. Eles produzem que é uma coisa doida, é fora dentro. Tem 8 filhos, 10, 11, 12 filhos cada um. Acha isso bem? Hã? Sou racista? Nesse aspecto sou. Antes não havia aquela hostilidade da presença dos africanos aqui em Portugal. Hoje já começa a ver, porque há muita gente que pensa que os africanos vêm lhes tirar possibilidade de emprego, de casa e outras coisas. Os africanos são o alvo principal dos portugueses racistas. Os brasileiros, embora não sejam tão discriminados, convivem num clima de preconceito. Eu acho que para os brasileiros, para os angolanos, moçambicanos, santomistas e cabo-verdianos, deveriam ter muito mais apoio, porque Portugal está sendo um pouco ingrato, porque houve altura que Portugal era considerado como irmão de cabo-verdianos, etc., que tinha pouco apoio a nível da Europa. Os franceses davam fora aos portugueses, os espanhóis que ficam aqui perto davam fora aos portugueses, mas os portugueses nunca repararam isso. Agora, como entraram no CE, estão a correr agora com os cabo-verdianos. Em todas as partes do mundo, as correntes migratórias são sempre indícios de problemas sociais. Nos últimos anos, o Brasil tornou-se exportador de mão de obra, mas ainda conserva a fama de Eldorado que atraiu tantos imigrantes. No mês passado, uma leva de africanos clandestinos desembarcou no Rio de Janeiro. Uma parte deles vem de países em guerra civil, como é o caso de Angola. Os refugiados políticos estão hospedados em hotéis de 5ª categoria no centro do Rio de Janeiro, enquanto esperam uma resposta do pedido de asilo. Temendo represálias, eles fogem do contato com a imprensa. Mas eu quero falar com você, não quero, jornalista, não quero. 2 nigerianos que não querem aparecer já arrumaram uma ocupação como lavadores de carro no aterro do Flamengo. A história desses imigrantes revela toda a força de vontade de povos que buscam uma vida melhor em terras desconhecidas. Daqui a pouco,
você vai saber como ficam as relações entre Brasil e Portugal, agora que novas regras foram estabelecidas para a circulação de pessoas entre os dois países. Não é possível, de um momento para o outro, se toda a gente que fala português quisesse ir para Portugal, Portugal recebê-los. Entre os acordos internacionais assinados pelo governo português como membro da Comunidade Europeia, está o Tratado de Schengen, que regula a abertura das fronteiras entre os 12 países. O tratado recomenda o controle rigoroso sobre a entrada de cidadãos extracomunitários e obriga Portugal a impedir o acesso de imigrantes brasileiros. A comunidade, portanto, é o marco de uma nova era nas relações entre Brasil e Portugal. Na Embaixada do Brasil em Lisboa, José Aparecido se reúne com os diplomatas para discutir a relação entre os dois países. Como todo político mineiro, o embaixador prefere não falar no assunto agora, porque, segundo ele, além de delicado, o momento é de expectativa, diante da nova lei de imigração adotada em Portugal. Portugal tem que ter uma política de imigração responsável. Nós somos o país que somos um país de 89 mil quilómetros quadrados e de 10 milhões de habitantes. Não é possível, de um momento para o outro, se toda a gente que fala português quisesse ir para Portugal, Portugal recebê-los. É uma impossibilidade prática de que não é necessário falar. Porque é evidente que a coisa mais fácil, muitas vezes, para alguém que chega a uma fronteira, seja em Portugal, seja em Inglaterra, seja em qualquer país do mundo, seja no Brasil, a coisa mais fácil de dizer é eu fui maltratado. Hoje é impossível, pela nova legislação que foi aprovada em Portugal, qualquer cidadão brasileiro, seja ele com nível superior ou sem nível superior, que possa vir para Portugal. É praticamente impossível que isso aconteça. O que nós queremos é evitar que quem venha para Portugal para ficar, venha pela via do turismo. Não é justo, não é legal. Isso tira-nos a possibilidade de controle, não é bom para ninguém, nem para nós, nem para quem vem. Portanto, quem quer vir para Portugal, faça um pedido no nosso consulado. E os números são aqueles que há bocado disse. Em média, nos últimos 3 anos, houve uma recusa por ano. Eu acho que Portugal se esqueceu de que realmente ele espalhou uma cultura pelo mundo. Temos uma língua que hoje é falada na África, é falada na Ásia, na América e na Europa, e que isso é um patrimônio. Eu acho que essa pressa, talvez, de integração à Europa não fez com que houvesse os cuidados necessários. Para sair do atraso, Portugal aposta todas as suas fichas na Comunidade Econômica Europeia, onde não há lugar para sentimentalismos históricos. Laços afetivos entre dois povos acabam em segundo plano, quando estão em jogo tantos interesses econômicos. Na visão portuguesa, a União Europeia é um projeto grandioso demais para ser ameaçado por cidadãos das ex-colônias que não se contentaram com a libertação e a independência. A comunidade, que une povos de 12 países, também exclui visitantes indesejados. Se por um lado a comunidade aproxima, por outro afasta. Internamente abre fronteiras, mas também levanta as muralhas da riqueza e do desenvolvimento. A Comunidade Económica Europeia é muito importante para Portugal, mas eu penso que a vertente atlântica e o Brasil, sobretudo, é muito mais importante para o futuro de Portugal do que a própria comunidade. A minha visão de humanista, a minha visão de homem que pensa no quinto império, como dizia o padre António Vieira, é muito mais importante do que um fluxo monetário que hoje entra de Bruxelas e que vai ajudar a economia portuguesa, ou se faz mais uma estrada ou mais um porto. Para além desses aspectos materiais, eu acho que a vertente atlântica, que foi sempre o grande sonho de Portugal, Portugal sempre esteve de costas para a Europa e voltado exatamente para o Atlântico. Eu acho que isso é uma postura histórica de um povo que não pode ser, de uma hora para outra, esquecida. Hoje a Europa é uma Europa medrosa. Ela está próspera e tem medo dos que não estão tão prósperos assim. É uma Europa que tem uma pitada de egoísmo. Isso não é bom. Eu acho por mim que toda a gente que vem é bem-vinda, desde que não venha matar, nem roubar, nem pronto, que se marginais não, enfim, embora os achem em todo o lado, mas já chegam os nossos, os nascidos cá. Agora, que as pessoas procurem o seu bem-estar e que procurem novos países onde possam viver melhor,
eu por mim não tenho nada contra, como lhe digo, não tenho nada contra os brasileiros, nada, absolutamente. Todos os problemas entre portugueses e brasileiros tocam muito fundo no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas concepções, nas nossas ideias. Se o mesmo número de brasileiros tivesse sido objeto de incidentes como esses em Varsóvia, em Copenhague, ou na Tailândia, eu acho que não estávamos aqui falando sobre isso. Refugiados do desemprego, exilados involuntários de uma crise que desperdiça talentos, os emigrados nacionais sonham em voltar um dia. Em Portugal, eles se submetem ao trabalho em atividades que não aceitariam no Brasil. Na esperança de fazer algum dinheiro, perdem o pudor de enfrentar o trabalho braçal e assim ajudam no desenvolvimento de um mundo que não é o seu. De um país onde não são bem-vindos. Portugal agora só olha para o futuro. Quanto ao Brasil, a exportação de mão de obra surge como triste retrato de um país que traiu seu povo. De um povo que abandona seu país. Não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Na próxima semana, documento especial mostra como vivem os quase 1 milhão de muçulmanos do Brasil. Seguidores do Corão, livro sagrado do islamismo, eles fazem parte da religião que mais cresce no mundo. Os filhos de Alá. Este é o nosso assunto na próxima semana. Até lá.